queridos, a paz do Senhor Jesus, você possa ter um início de semana abençoado na presença do Eterno. Amanhecemos um pouco enfermo nessa manhã da garganta, mas vamos aqui transmitir a palavra de Deus ao nosso coração. Quem nos acompanha viu, há 2 dias atrás a gente acabou trazendo uma mensagem sobre o perigo das mensagens antropocêntricas e nessa manhã a gente vai trazer um tema que é falar sobre comprometimento versus talento e a gente vai trazer o exemplo do jovem rico. Júnior, pregador Júnior, Deus abençoe tua vida, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, queridos, a gente vai trazer nessa manhã essa palavra sobre comprometimento versus talento. O que será que de fato importa na obra de Deus? Importa você ter talento ou importa você ter comprometimento com a obra de Deus? Então, é sobre esse assunto que a gente vai transmitir essa mensagem de Deus para o nosso coração nesse dia chamado hoje. Sejam bem-vindos, que Deus continue abençoando a vossa vida em nome de Jesus. Então, tratando-se acerca desse assunto que é tão importante, uma vez que o Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E quando se fala de amor de muitos esfriar, não está relacionado apenas ao tratar do ser humano um para com o outro, mas nós entendemos que esse esfriar também está relacionado à obra de Deus. Então, nesse dia chamado hoje, Pastor John, seja bem-vindo, nós vamos tratar e abordar esse assunto tão importante que é comprometimento versus talento, né? Então, você que está entrando, compartilha essa live, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, para a nossa vida espiritual, né? Então, você puder aí, eu já estou compartilhando aqui, aguarda só um pouquinho aí, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco através da sua poderosa palavra no nome de Jesus Cristo. Nesse dia chamado hoje, então não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje que os céus preparam esse momento para falar ao nosso coração. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você que está adentrando aí, eu não estou conseguindo visualizar devido a eu estar mandando aqui e compartilhando essa live também com outras pessoas para a glória do nome de Jesus. Deus é bom, Deus, Ele é fiel a todo tempo para a glória do nome de Jesus. Mariana, seja bem-vinda, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Então a gente acordou um pouco enfermo nessa manhã, acredito que devido à vigília de sábado, a gente ficou até na madrugada, né? E ao retornar para casa ali durante a madrugada, né, a gente leva aquela frieza, mas eu tenho a certeza de que Deus tem um propósito no teu coração. Então eu quero tratar desse assunto, abordar esse tema que é importante para a sua vida e para a nossa vida, não só na área relacionada à igreja, mas como na nossa vida pessoal. Kívia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Kívia Galdino, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, todo o teu lar, tua casa, tua família. Então, isso serve para a obra de Deus e para a nossa vida. Então, comprometimento versus talento. O que será que de fato importa, não só na igreja, mas na nossa vida secular? O que importa é a gente ter comprometimento ou é a gente ter talento, né? Então são duas coisas completamente distintas, mas que a gente vai aprimorar e guardar ela para a nossa vida. A gente vai tratar e abordar esse assunto acerca do jovem rico, o exemplo do jovem rico. Então, vejo que, ainda falando a respeito do jovem rico, ele tinha ao olhar humano todas as características para ser um eventual discípulo. No entanto, embora tivesse muito talento, não tinha ou não estava disposto a se comprometer com o reino. Olha, o jovem rico tinha talento, mas no momento oportuno demonstrou que não ia ter comprometimento com o reino de Deus. Então, pela sua pouca idade,
tinha se desenvolvido muito e rapidamente. Era um menino prodígio para a sua época dentro da religião. Lucas o chama de príncipe. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no verso 18, diz: e perguntando-lhe um certo príncipe. Olha a característica daquele jovem que tinha talento, que era reconhecido como príncipe, né? Então, Mateus, por sua vez, o chama de mancebo de qualidade. Está lá em Mateus capítulo 19, verso 16. Enfim, não há dúvidas da sua capacidade de possuir inúmeras qualidades, título, dinheiro e etc. Estes predicados o tornavam uma referência dentro do seu círculo social, um apóstolo em potencial. Então, isso mostra que, isso mostra que os atributos que aquele jovem tinha, ao olhar humano, estávamos diante de um futuro apóstolo na obra e no reino de Deus. Mas, mesmo com tantos pontos positivos, retirou-se triste da presença de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 10, verso 22, e eu quero ler aqui com os irmãos, Marcos 10, 22, que diz o seguinte: mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha que coisa interessante, né? Aquele jovem que demonstrava ser alguém ou algum prodígio no que se diz respeito ao reino de Deus, pelos seus talentos e por aquilo que ele possuía, alguém que, aos olhos humanos, iria ter crescimento do reino de Deus, mas diante da pergunta de Jesus, né, a qual Jesus diz: dá tudo aos pobres e depois me segue. Então, de fato, o coração daquele jovem não estava voltado para o reino de Deus, e sim para as coisas materiais da terra. Então, há muitas pessoas como esse jovem, que possuem muitas graduações, mas se retiram da presença do mestre, pois não estão dispostas a servir. É preciso entender que servir é abdicar, é estar disposto a renunciar. Faz-se necessário ter comprometimento e não apenas talento. Você está entendendo? E assim, às vezes, no seu trabalho secular, na obra de Deus. Aqui está se tratando da obra de Deus, mas podemos apregoá-la em outras áreas da nossa vida. Certa feita eu estava olhando um jogador famoso, conhecido. Ele estava dando uma palestra justamente para os jovens do time de base. E especificamente ele falava justamente sobre isso. Era o jogador Zé Roberto. E ele falava justamente sobre isso com os jovens. Ele disse: olha, tem jovens que têm talento, mas o que faz o diferencial não é só o talento, mas é o comprometimento que aquele jovem vai ter e está disposto a dar continuidade. Então é um processo, não adianta ter só talento, né? Adianta, ou na verdade tem que também estar voltado dentro de um propósito. Então é preciso entender que servir é abdicar e estar disposto a renunciar. Faz-se necessário ter comprometimento e não apenas talento. Não basta ser chamado, não basta ser vocacionado. É preciso demonstrar ébrio, coragem, firmeza, para de fato ser escolhido e ter um ministério próprio. Você quer ver uma coisa? Algo muito interessante na Bíblia, ela vai nos mostrar que Judas Iscariote, né, após trair Jesus e após ter suicidado, se enforcado, tirado a sua própria vida, consequentemente no livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que alguém tinha que ser escolhido para ficar na posição de Judas Iscariote. Interessante é que a Bíblia vai lançar a sorte, e a sorte cai sobre um jovem chamado Matias. Só que Matias não foi escolhido de fato para estar entre os 12. Mas se a gente acompanhar aquilo que Pedro está dizendo, Pedro diz que aquele que tem que substituir Judas tem que ser testemunho ocular da crucificação e ressurreição de Cristo. E isso a Bíblia vai nos mostrar que Matias tinha isso. Matias ele já vinha acompanhando Jesus desde o começo do ministério de Jesus. Embora ele não foi separado para estar entre os 12, mas em todo momento oportuno para onde Jesus estava, ele estava presente. Então, o que o importava não era ser vocacionado, mas era que no seu dia a dia ele demonstrava todos os dias estar ao lado de Jesus. Então ele foi testemunho ocular. Então
houve o momento oportuno de agora escolher não só o talento, mas alguém que tinha comprometimento, que ao longo do tempo viu, testemunhou e sempre esteve presente ao lado do mestre. Então, comprometimento com o reino de Deus é fundamental para viver o extraordinário de Deus. Olha que coisa interessante. Comprometimento com o reino é fundamental para viver o extraordinário de Deus. Eu quero trazer essa mensagem não como uma pregação, mas como um ensinamento da parte de Deus para a nossa vida. Então, em tudo aquilo que você faz, se você tiver um comprometimento, né, tenha certeza de que coisas extraordinárias vão acontecer sobre a tua vida. Né? Então, você que tem chegado aonde você chegou, você pode ter certeza que você chegou pelo teu comprometimento, não foi pelo teu talento. Né? Porque só o talento não basta, mas tem que ter comprometimento. Na Bíblia Sagrada, enxerga-se a história de muitos homens comuns que se tornaram extraordinários através de um comportamento exemplar, sincero, íntegro e honesto. Noutra vertente, a mesma Bíblia Sagrada revela homens que tinham tudo para serem extraordinários, mas foram medíocres por conta de um comportamento vergonhoso. E esse comportamento justamente estava relacionado ao não comprometimento com o reino de Deus. Porque o principal foco do cristão é trazer vidas para Cristo. Né? No meu ponto de vista, na minha humilde opinião, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele deve estar focado em trazer vidas para o reino de Cristo. Né? Na verdade, o que a gente enxerga dentro de um cenário atual é que muitos estão só preocupados em pregar, só estão preocupados em cantar, em adorar, em participar de cultos onde a maioria ou quase 100% das pessoas que estão dentro da igreja já são salvas em Cristo Jesus. Mas o foco do cristão, de fato, deve ser buscar vidas que estão fora, vidas que estão perdidas. Quantas pessoas ainda faltam, né, para estarem na presença do Senhor, e quantas pessoas estão desanimadas, tristes, abatidas, sem força para se levantar, né? E a ordem de Cristo é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então o comportamento vergonhoso de muitos era essa falta de compromisso com o reino de Deus. Então os apóstolos de Jesus eram homens simples, não pertenciam ao clero religioso, não faziam parte da aristocracia da sociedade, mas imbuídos de uma missão, aceitaram prontamente o desafio, tiveram um comportamento de imensa coragem. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, seguiram. Está lá em Mateus capítulo 4, versos 19 e 20. Então, veja alguém que não tinha talento, mas no momento oportuno que foi chamado, teve o comprometimento. Né? Largou as redes e obedeceu ao chamado do mestre, né? Que era ser pescador de homens. Né? Então, o foco de Jesus era levantar discípulos para que o evangelho fosse ainda mais propagado sobre a terra para a glória do nome do Senhor. Então, homens comuns, movidos por um amor incomum que demandou num comportamento exemplar, tornaram-se então extraordinários. No entanto, há exemplos opostos, como o caso do rei Acabe. Ele tinha tudo para ser extraordinário, mas foi medíocre. Olha só, vai falar de quem? Do rei Acabe. Né? Que tinha tudo para ser um rei extraordinário, mas foi medíocre. Né? Nasceu numa linhagem real, assumiu o trono, né, do povo amado por Deus, de Israel, mas assim que alcançou o reinado, demonstrou ter um comportamento pífio, que destoava do cargo que possuía. E fez Acabe, filho de Orim, que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante deles. Presbítero Denil, seja bem-vindo. Então, nós entendemos que alguém que tinha talento, alguém que foi vocacionado, alguém que fazia parte da linhagem, mas o que faltou no rei Acabe foi o comprometimento com o reino de Deus. Exerceu a função, mas não tinha comprometimento com o reino de Deus. E eu acredito que o maior comprometimento, aqui como já foi falado versículos anteriores aqui, o maior comprometimento do servo de Deus, né, é justamente trazer vidas para o evangelho de Cristo Jesus.
E eu vou ser sincero para os irmãos, faz tempo que eu vi grupos de evangelismo na rua, né? Então, houve uma diminuição de 10 anos, 15 anos para cá. No meu ponto de vista, houve uma diminuição de culto ao ar livre, houve uma diminuição de evangelismos nas ruas. Então, a gente não se vê mais esse comprometimento que o povo de Deus deve ter com relação a vidas. Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. Está lá Mateus capítulo 4, verso 19 e 20. Vou ler novamente. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, o foco principal de Jesus foi preparar discípulos para que eles dê continuidade ao evangelho, trazendo vidas. Então, eu estou falando aqui, presbítero Denilson, as demais pessoas que estão presentes, sobre comprometimento versus talento. O que é que importa na obra de Deus? Muitos têm talento, mas não têm um comprometimento, né? E comprometimento não está voltado apenas a uma placa de igreja, a uma denominação, mas especificamente, exclusivamente também a palavra de Deus, né? Então, a gente entende que Judas é outro exemplo emblemático, né? Foi escolhido por Jesus para ser discípulo, está lá Mateus capítulo 10, verso do 1 ao 4. Recebeu poder para operar sinais e maravilhas em nome de Jesus, está lá Mateus 10, 8. Participou ativamente de inúmeros milagres, viu diversos prodígios que Jesus realizara durante seu ministério terreno. Esteve à mesa com Jesus durante várias oportunidades. Ouviu diversos sermões, ensinamentos de Jesus, porém, não obstante a tudo isso, Judas traiu Jesus. Ele tinha tudo para ser extraordinário, tornou-se medíocre, teve um comportamento indiferente à sua vocação e terminou se enforcando. Então, quando a gente não tem esse comprometimento com o reino de Deus, principalmente por isso que Pedro vem nos ensinando, diz é melhor obedecer a Deus ou a homens, né? Porque isso está relacionado àquilo que Jesus ensinou de acordo com a sua palavra, né? Então, portanto, pouco adianta ser vocacionado. Olha que coisa interessante. E comportar-se indignamente, menosprezando o chamado divino. O que vai determinar o sucesso de uma vocação é o bom comportamento que a mantém, né? Então isso vai mostrar justamente sobre isso, sobre o chamado, né? É por isso que Paulo, ensinando a Timóteo, diz que cada um fique na vocação em que foi chamado, né? Então fique na posição que você foi chamado para ser servo no reino de Deus e dê continuidade, né? Faz a obra, por isso que Paulo diz, faz a obra do evangelista, cumpra o teu ministério. Então ele está falando sobre Timóteo, que a vocação de Timóteo era o quê? Evangelizar, né? Fazer um trabalho de missões, um trabalho missionário, um trabalho de buscar vidas que ainda não conheciam a Cristo, de propagar o evangelho para pessoas que ainda não conheciam. Embora que hoje é diferente, hoje muita gente ouviu falar, muita gente escuta falar de Jesus, mas nem todos que escutam falar conhecem Jesus. E a responsabilidade de fazer com que essas pessoas conheçam a Cristo é nossa, né? É inteiramente nossa. Então, Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Nasceram para o ministério levítico sacerdotal e receberam de Deus a vocação para serem sacerdotes. No entanto, né, não andaram de forma digna a fim de honrar a vocação divina, ofereceram fogo estranho no altar e foram consumidos. Né? Então, Deus ele sabe a intenção do coração de cada um. Ele sabe quem de fato tem talento, ele sabe quem de fato tem comprometimento, ele sabe aqueles que também não têm comprometimento com o reino de Deus. Então, que nós venhamos aprender nessa manhã que a gente deve ter comprometimento ou talento. Então é melhor a gente ter comprometimento, embora que você não tenha talento, né? Pai do Senhor, seja bem-vindo, pastor Sueldo, Milena, seja bem-vinda. Então, justamente é isso que a palavra de Deus ela nos ensina, que Nadab e Abiú eram filhos de Arão, nasceram para o ministério levítico sacerdotal, receberam de Deus a vocação para serem sacerdotes, no entanto, não andaram de forma digna a fim de honrar a vocação divina, ofereceram fogo estranho no altar e foram consumidos. Ofni e Finéias, idem, foram vocacionados, eram sucessores do pai, o sacerdote Eli. Tiveram todas as oportunidades, mas negligenciaram a chamada, demonstraram ter uma mente cauterizada, tinham caráter mau, foram rejeitados por Deus, morreram de forma vexatória, né? Então, o mais importante não é ter talento.
é sim ter comprometimento. E o maior comprometimento de Deus para a nossa vida é que a gente ganhe almas para o reino de Cristo. Clara, seja bem-vinda, Silene, em nome de Jesus. Então, portanto, não adianta ter talento se não tiver comprometimento. O comprometimento define aonde iremos chegar, né? Então, coisa interessante. É interessante a gente notar que todo ano, lá em São Paulo, tem a Corrida de São Silvestre, que passa na televisão. Todo final de ano tem a Corrida de São Silvestre. Interessante é que, quando vai dar largada, muitos estão à frente e muitos saem de forma aleatória, de forma desorganizada, sem comprometimento, né? Alguns têm talento, mas não têm comprometimento e vão seguindo aquele curso de vários quilômetros a serem percorridos. Mas o que aquela corrida nos ensina é que aquele que está comprometido, né, não se acha só porque tem talento, mas tem um comprometimento com o reino de Deus. Então ele vai no trote, ele vai caminhando devagar, porque na metade do caminho muitos desistem, muitos voltam atrás, muitos param de ir adiante. Por quê? Porque já não tem mais força, já não tem mais coordenação motora, a mente já não é a mesma. Mas quem está focado no comprometimento vai ganhar para quem tem talento. Então eles conseguem chegar até o final. Então na vida cotidiana enxergamos essa lógica. Um exemplo, um atleta de alto nível que chega, que seja um craque de futebol, né? Embora tenha talento, tenha nascido com o dom de jogar bola, o seu sucesso na carreira esportiva dependerá muito mais do que ele faz fora do campo. E vai falar sobre alimentação, descanso, treino, etc., né, do que dentro dele. Então, o que vai definir um grande jogador é justamente os seus bastidores. E aqui que eu quero trazer você para uma dimensão que o que vai definir, né, aonde a gente vai chegar são os nossos bastidores, né? Então, muitos não sabem o seu particular com Deus, não? Então, teu comprometimento com o reino de Deus, né? Quando você está lá de joelhos, focado dentro de um propósito, pedindo a Deus força para ficar de pé, para que através da sua vida Cristo seja glorificado, né? E através da sua vida outras vidas venham a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Então nenhum jogador de futebol chegou ao nível que chegou se fora dele também não tivesse um comportamento, né, digno dele exercer a função que ele exercia. Então o nadador olímpico, por exemplo, treina todos os dias de 12 a 14 horas para uma competição que dura em média 50 segundos. Ou seja, ele demanda mais tempo treinando do que competindo. Então o seu comportamento é fundamental para conseguir uma medalha. Então é aquilo que eu estou falando. Você imagina aí que você dedica o seu tempo na leitura da palavra, você dedica o seu tempo na oração, você dedica o seu tempo no louvor, você dedica o seu tempo compromissado com o Senhor. Então tenha certeza que os céus vai te usar de maneira extraordinária, né? Porque não é só o talento, é o comprometimento, né? Então às vezes você ora lá, Senhor, me usa, Senhor, Senhor, que eu seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Aí você tem um comprometimento. Os céus vai te usar de maneira extraordinária. Então, você veja que interessante. Aqui está tratando alguns relatos de pessoas, seres humanos igual a mim e a você. Um estudante, por sua vez, passa 10 anos estudando na sua vida, numa sala de aula, para uma prova que às vezes dura 5 ao máximo. Vamos falar do vestibular, por exemplo. Então, seja bem-vinda, Marina. Deus abençoe. Então, um pianista profissional, ele costuma ensaiar de 8 a 10 horas por dia para um concerto que dura em média 2 horas. Então, eu estou falando justamente sobre comprometimento versus talento, para você que está chegando agora. Então, são duas palavras completamente distintas, né? Comprometimento e talento. Então, pessoas que têm talento, mas não têm o comprometimento. Então, né? Então, imagine aí. Então, um bom pregador ora, né, se prepara durante horas para um sermão que dura 30 a 50 minutos aproximadamente. Né? E eu que prego o evangelho, sei muito bem disso aqui, né? Gente que vai transmitir a mensagem de Deus, às vezes você se consagra, você ora, você tira um tempo de leitura da palavra, estudando, né? Então às vezes você passa 1, 2, 3, 4, até mais horas, né? Às vezes tem pregações que você passa 3 dias dentro daquela pregação estudando para você pregar 30 minutos, 40 minutos. Então você tem que ter um comprometimento com a obra. Sendo assim, para ser bem sucedido é imprescindível. Olha, é imprescindível um comportamento que demanda uma vida regrada.
cercada de treinos, de preparo, de esforço, de dedicação. Grandes vencedores alcançaram sucesso por conta de um comportamento exemplar. Então essa lógica não se altera quando o assunto é ministério. Um comportamento digno é fundamental para que o vocacionado obtenha sucesso em sua carreira cristã. Aquele que foi chamado deve se comportar de forma digna, né? Ratificando o comportamento remetente ao preparo para realizar algo, né? Então, são os bastidores, é o treinamento, aquilo que se torna regra e padrão de vida. Então, aonde você quer chegar, né? Qual o seu objetivo chegar? Então, quando o apóstolo Paulo ele diz Filipenses, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, por que Paulo está dizendo isso? Porque nos bastidores, Paulo enfrentou adversidades da vida. Ele enfrentou desafios, naufrágio, perseguição, né? Foi esquecido, né, pelos da própria família, foi perseguido pelos da própria casa. Então, ele passou etapas da sua vida, nos bastidores, dentro de cenário que o fizeram ser forte, lutar, né, para conseguir vencer. Então, por isso que ele diz todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, continue focado dentro do seu objetivo. Qual é o seu objetivo de amanhã, né? O que você reserva para o dia de amanhã, né? Então, continue focada, continue focado, independente dos obstáculos de hoje. Tenha certeza que o que importa aqui não é só o teu talento. Você tem talento, mas o que vai importar e o que vai prevalecer é o teu comprometimento de chegar em algum objetivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui simples. Então, vamos lá que um casal ou um ser humano de forma individual, ele tem um sonho, tem um desejo de realizar algo, de fazer uma compra, ou seja, de uma casa, seja de um carro, seja de algum objeto, né, que vai lhe proporcionar um bem-estar aqui na Terra, mas vamos lá que de imediato ele não tem a condição financeira de comprar aquele objeto à vista, de uma vez só, né, e também está sem poder agora comprar, vamos supor, no cartão de crédito, mas ele tem um foco, ele tem um objetivo. E vamos lá que todos os meses ele guarda um determinado valor, né? Então isso se chama o quê? Comprometimento. Ele está compromissado, né, que no final do ano ele vai conseguir aquilo que o coração dele almeja, aquilo que ele deseja. Então ele vai ficar focado, independente do que aconteça no meio do percurso, porque vai acontecer de tudo para ele não conseguir reservar aquele dinheiro, mas ele vai ficar focado, ele vai conseguir. Então, vai passar 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, né, reservando, guardando, que não é fácil, mas o resultado final será de vitória. Então Deus está dizendo ao teu coração, continue compromissado naquilo que você está fazendo, seja na área religiosa, seja no meio cristão, seja no seu trabalho, continue focado naquilo que você quer ser o melhor vendedor, então continue focado dentro desse propósito, né? Se você almeja, eu quero ter bastante vendas, não, então continue focado no seu trabalho. Então eu vou dar um exemplo aqui para você vender bastante, né? Primeira coisa que você tem que ter, né? Primeiro é o seu comprometimento, primeiro com você mesmo, né? E com o foco daquilo que você quer almejar, né? Então, porque assim, qual é o comprometimento? Não é só chegar lá, atender o cliente, esperar o cliente, mas você tem, por intermédio hoje das redes sociais, como fazer mais divulgação, como continuar mais focado, né, dentro daquilo que você está fazendo, né? E eu tenho a certeza que você vai alcançar o seu objetivo. Então, Jesus se preparou 30 anos para um ministério terreno de 3 anos. Foram 30 anos de preparação de Jesus para um ministério de 3 anos. Moisés foi preparado 80 anos para liberar Israel 40 anos no deserto. Então, olha, pessoas que passaram maior longo tempo da sua vida em preparo para que, quando chegue o momento oportuno, ele possa exercer a função com excelência. Então, Deus treinou Elias 3 anos e 6 meses para ser usado em fração de segundos no cume do Monte Carmelo. José foi preparado por Deus durante anos em diversas situações, inclusive na prisão, para ser levantado por fim como governador. Então, o que você talvez está passando hoje, talvez é uma preparação de Deus para te levar para um patamar que você nem imagina. Então, continue compromissado, tenha um compromisso com aquilo que foi colocado. Eclesiastes, eu quero abrir Eclesiastes capítulo 9. Olha o que é que a palavra de Deus ela diz. Eclesiastes, capítulo de número 9, uma palavra
para o nosso coração nessa manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Cadê Eclesiastes? Aqui, provérbio, Eclesiastes. Louvado seja Deus. Cadê Eclesiastes 9? Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: tudo quanto vieres à tua mão para fazer, faze-os conforme a tua força. Então olha que coisa interessante. O que vieres à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Então aonde der para o teu limite chegar, vá avante, prossiga. O que der para você fazer, faça. Não coloque empecilho, não coloque barreiras naquilo que chegou nas tuas mãos para fazer. Ah, é difícil demais, mas se Deus permitiu chegar nas tuas mãos, é porque você consegue executar aquela tarefa. É porque você consegue concluir aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Tudo que vieres às tuas mãos para fazer, fazes conforme a tua força. Então, o que a palavra de Deus vai nos ensinar é isso, né? Que pessoas que foram preparadas, né? Eu tenho a certeza que você não fez. As pessoas, quando vão entrar no supermercado, ou num banco, ou em algumas outras repartições de trabalho, primeiro ela é treinada. Há um treinamento, há uma preparação, né, daquela pessoa. Vai entrar na IC. Há uma preparação daquela pessoa, né? Ela vai ser primeiro preparada para depois que ela exerça aquilo que ela aprendeu. Então, talvez você está sendo moldada, preparado para você chegar num lugar ao qual Deus tem preparado e reservado para a tua vida. Então, comportar-se dignamente trará anuência ao chamado. A consequência de um comportamento digno é uma vocação ministerial mudante que resulte em viver o extraordinário de Deus. A gente está um pouco enfermo da garganta hoje, mas quero dizer para você, pelo poder que há no nome de Jesus, você que está nos assistindo, você vai viver o extraordinário de Deus ainda esse ano. É algo grande da parte do Senhor. O Senhor vai te levar para vivenciar coisas extraordinárias da parte de Deus. Então, portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. É a conclusão. Ó, há uma história real de uma pessoa que comprometeu totalmente a sua vida a Cristo. Em Yorkshire, na Inglaterra, durante o início de 1800, 2 filhos nasceram de uma família chamada Taylor. O mais velho partiu para fazer um nome para si mesmo, entrando no parlamento e ganhando prestígio público. Mas o filho mais novo escolheu dar a sua vida a Cristo. E ele comprometeu a sua vida em servir a Deus. Com esse compromisso, Hudson Taylor serviu ao Senhor na China. Como resultado, ele é conhecido e honrado em todos os continentes como um missionário fiel e fundador da missão no interior da China, sendo a principal referência de Watchman, um dos pregadores chineses. Para outro filho, no entanto, não há memórias eternas, não há galardão. Quando você olha na enciclopédia para ver o que o outro filho fez, você encontra essas palavras: o irmão de Hudson Taylor. Se você quer ter sucesso na vida como líder, comece sendo servo. O único requisito é o seu verdadeiro compromisso em Jesus. Esteja disposto a sacrificar-se por Jesus, está disposto a servi-lo e é ter uma mente dedicada a seguir a Cristo. Talvez alguém possa dizer: isso é muito difícil para mim. Como posso comprometer a minha vida com Jesus? Então, que nessa manhã, talvez a sua mente possa ter sido um pouco mais aberta no que se diz respeito a talento versus comprometimento. Então, tem pessoas que têm talento, mas não têm o comprometimento, né? E já tem pessoas que podem até não ter o talento, mas são compromissadas naquilo que faz. Então, eu lembro-me aqui de conversando com algumas amigas que estão lá na Suíça, que moram na Suíça, a minha amiga Rosita Frei, que já mora há 30 anos na Suíça, né? E outra amiga também que a gente tem aqui, você pesquisa lá o Instagram do outro lado, né? O outro lado do mundo. Então, você vai ver pessoas que falam que na Suíça eles são compromissados com o horário, né? São compromissados, eles não gostam de se atrasar, né? Então eles se precavem para que naquele horário marcado eles estejam lá. Isso se chama o quê? Compromisso.
são comprometidos, são compromissados. E isso faz deles uma grande nação. Pessoas cultas, né? Pessoas que realmente deixam um bom exemplo para sociedade de uma forma geral, compromissados. Então, guarde o seu compromisso com o Senhor. E tenha certeza que Deus vai honrar o teu compromisso com Ele e vai te levar a viver coisas extraordinárias. Então se prepare, né? Porque você vai viver o sobrenatural de Deus pelo poder que há no nome de Jesus. Gente, eu mandei mensagem para todo mundo aqui de manhã no Instagram, tá chegando aqui. Eu tenho, acho que, eu não sei, mas eu acho que eu tenho aqui 536 pessoas no meu WhatsApp, nos meus contatos do meu WhatsApp, né? Aí eu fico, de manhã eu mando mensagem para todo mundo. Eu mando mensagem para todos os contatos, ou boa parte deles. Alguns são empresas, aí eu não mando mensagem, mas para pessoas físicas eu mando mensagens para, vamos lá, para umas 500 pessoas de manhã eu mando mensagem, uma mensagem cristã, né? Então você que recebe minha mensagem, tem pessoas que estão na live aqui, que entraram aqui na live, tem meu contato pessoal também. Então lá eu oriento, lá eu auxilio, lá eu converso, lá eu oro por pessoas, né? E sempre mando uma mensagem. Quando eu mando uma mensagem de bom dia, eu mando para todos os contatos. E agora, enquanto eu estou na live aqui, esse retorno de mensagem está chegando aqui no nosso WhatsApp. Então eu quero agradecer a você nessa manhã, que Cristo possa abrir o teu entendimento e seja abençoado, seja abençoada pelo poder de Deus. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã abençoada em tua presença, muito obrigado por tua palavra, porque o Senhor nos ensinou que não basta ter talento, mas tem que ter o comprometimento com a tua obra, com a tua palavra. E o teu propósito sobre a nossa vida, Senhor, é que o teu evangelho seja propagado, é que vidas sejam alcançadas. Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, de todos os teus servos, tuas servas que aqui estão, aqueles que têm a sua porta de emprego aberta, ó Deus, cada um numa área diferente, mas, Senhor, que eles possam chegar a ser destaque, Senhor, não pelo talento que eles têm, mas pelo comprometimento, que eles possam ser honrados pelo poder da tua palavra, e o teu nome continuará sendo glorificado, Senhor, não por aquilo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor já fez sobre a nossa vida. Senhor, muito obrigado pela porta aberta na vida dos teus servos, aqueles que estão com a porta fechada, que o Senhor seja a providência. Pai, eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus, aqueles que precisam de uma cura na sua saúde, no seu corpo físico, no mental, no espiritual, que o Senhor seja a libertação, que o Senhor seja a cura, no nome de Jesus, que o Senhor sustente, dê força, continue prosperando aonde os teus servos colocarem as mãos para a glória do teu nome. Deus abençoe lá a casa, a vida, a família de cada um, pelo poder que há no nome de Jesus. Você possa ter um restante de dia abençoado na presença do Eterno, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Dê uma viradinha aqui, né, para a glória do nome do Senhor, mas tenho a certeza que os céus vai fazer coisas extraordinárias nesse dia chamado hoje na tua vida. Que Deus em Cristo abençoe e fica ligadinho aí na próxima live. Deixa eu falar até sobre o assunto da próxima. A próxima a gente vai falar sobre como Deus escolhe um servo líder. Olha que coisa interessante. Essa é a lição que a gente vai estar trazendo aqui numa próxima oportunidade. Então, como Deus escolhe um servo líder. Então, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.